Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E, gente, esse aqui é especial, tá? Eu tô aqui na cidade do Porto, em Portugal. Vocês estão vendo um cenário aqui totalmente diferente. Esse é o mercado do bolhão. Eu não sei falar tudo do mercado, mas eu tenho uma convidada aqui que vai saber dar uma explicação, contar um pouquinho aqui pra gente, né? Ela é uma pessoa que une arte, tecnologia e educação. E isso, gente, com uma sensibilidade rara, viu? Não é qualquer pessoa que faz isso. Ela é fundadora do projeto AI Goes to School, tem mais de 20 anos de experiência em educação, já foi professora de ensino fundamental, lá no Brasil a gente chama de ensino fundamental, pesquisadora em tecnologia educacional e também gestora na área de desenvolvimento e de aprendizagem. Estou falando aqui da Marta Pinto, com mestrado e estudos da criança e doutorado em multimídia na educação. Ela se dedica atualmente a ajudar escolas e professores a pensarem criticamente o uso da inteligência artificial na sala de aula. Marta, é uma alegria ter você aqui. Gente, eu não encontro palavras para agradecer, porque a gente conversou muito rapidamente e ela aceitou achou um tempo na agenda dela que é corrida. E eu combinei com ela que eu vou começar mandando aqui a primeira pergunta, né? Marta, você tem uma trajetória que passa por diversas áreas da educação, da arte, da tecnologia e, claro, uma trajetória também que está lá na sala de aula e na pesquisa. Eu gostaria de saber em que momento que a inteligência artificial entrou na sua vida como uma questão educativa. E quero aproveitar para te dar as boas-vindas aqui no Conversa de Classe. Obrigada, é um prazer e é muito bom ter-te aqui no Porto, em Portugal, e eu também tenho uma ligação muito especial com o Brasil, por amigos que tenho, que estiveram em Portugal a fazer doutorado, com quem eu trabalhei também, mas com a cultura, com Caetano, Betânia, enfim, as minhas grandes inspirações nos momentos de poesia da vida. Mas sim, um percurso com a inteligência artificial, na verdade, foi quando a OpenAI lançou o ChatGPT, em novembro de 2022. Claro que eu ouvia falar de inteligência artificial, mas naquela perspectiva muito distante da sala de aula. E o meu foco sempre foi o que é que acontece dentro da sala de aula, quer do ensino fundamental, quer do ensino universitário, mas era esse o meu foco. Então, eu nunca olhei para a inteligência artificial porque nunca tinha visto uma utilização prática e uma influência na sala de aula. Quando surge o ChatGPT, quando começo a explorar a ferramenta e a ler sobre as polémicas que gerou muito no início, sobre o enviesamento de dados, de informação, do poder desta tecnologia, eu estava a trabalhar numa empresa de tecnologia de informação, como Learning Development Manager, geria a parte da formação das equipas, e eu imediatamente disse, eu quero voltar a estar em contacto com as escolas e com os professores para os ajudar a integrar esta tecnologia de uma forma ética e responsável, porque ela é extremamente poderosa e está muito acelerada já, e vão pedir aos professores para muito rápido reagir. E a educação não se compadece com reação, temos que pensar, integrar, planear, descobrir como queremos integrar uma nova tecnologia, seja ela qual for. Então foi nesse momento que eu decidi começar a aprofundar o meu conhecimento, também sou muito curiosa, mas aprofundar o meu conhecimento, mas sempre com a perspectiva de como é que isto seria levado até aos professores. E Marta, tem uma riqueza no que você está falando, né? Enquanto você falava, eu estava pensando o seguinte, gente, todo mundo acho que encontrou com a IA mais ou menos dessa forma, né? Talvez algumas pessoas, como você já tinham ouvido falar, já sabiam um pouquinho, mas na vida da escola ela entrou desse jeito, né? Então eu acho que é muito poderoso você, uma profissional assim, do seu alcance, né? Da grandeza que você faz, dizer para o pessoal aqui do Conversa de Classe como que isso também entrou na sua vida naturalmente, como também entra na vida de todo mundo, né? Inclusive você tem um projeto, né? O projeto AI Goes to School. Você promove o uso crítico e ético da IA na educação. Eu quero te perguntar o seguinte, como que
você tem percebido o preparo ou a falta de preparo dos professores e professoras para lidar com essa nova ferramenta em sala de aula? O preparo foi uma surpresa. Quando eu comecei o AI Goes to School, foi naquele processo inicial de aprofundar o meu conhecimento sobre a inteligência artificial. E a primeira coisa que eu fiz foi aprender com educadores e professores. Foi procurar na minha rede quem é que me podia ensinar. Descobri muitos professores que já estavam a trabalhar os conceitos da ciência computacional, ou o pensamento computacional, ou a trabalhar robótica, com as crianças, às vezes muito pequenas as crianças. E eu percebi que havia já muitos professores preparados. E conheci uma professora do ensino, não sei se é fundamental, mas é com crianças dos 8 anos aos 10 anos de idade. Ensino fundamental. No Brasil é fundamental também, anos iniciais. Que estava a trabalhar sobre inteligência artificial, ética, o que é o humano, o que é sermos humanos, o que é sermos inteligência artificial, robótica, como é que se treinam os modelos e que se criam bases de dados, as questões éticas, será que é ético uma base de dados que tenha informação que pode não estar completa, isto com crianças de 8 anos de idade. E eu percebi que havia já professores muito preparados, então fui pedindo recomendações. Quem é que tu conheces que também já está a trabalhar com inteligência artificial? E fui descobrindo um conjunto de professores com uma preparação já avançada para pensar estas questões. Claro que depois a maioria dos professores, como eu talvez, se cruzaram com a inteligência artificial generativa mais tarde, no momento do ChatGPT, já não estavam tão preparados. Mas foi bonito de ver a panóplia de professores que já estavam a trabalhar com tecnologias educativas e a pôr os alunos a criar e eles próprios a produzirem. Então, eu encontrei esse preparo e vi esses professores inspirarem muitos outros professores nas escolas deles, a dar informação. Normalmente são professores muito ativos, que dão muito treinamento a outros professores, que ajudam os professores a aprofundarem esse conhecimento e a aplicarem na prática. E isso foi um momento importante. Depois o desconhecimento vem do quão nova é esta tecnologia, não é? Não é suposto que todos os professores saibam como é que se utiliza ou o que é sequer a inteligência artificial generativa. Ainda hoje encontro um desnível muito grande, ou seja, temos um grupo, se calhar mais pequeno de professores, mas considerável, que já sabe bastante e é muito curioso e aprofunda o seu conhecimento, mas depois temos um desequilíbrio em que temos ainda muitos professores que estão a descobrir, que tiveram receio com todas as notícias que ouviram e estão ainda com algum despreparo, como tu estavas a referir. E Marta, tem uma sutileza que você trouxe na sua fala que eu acho que eu queria destacar para o nosso público, né? Em um momento você disse assim, esses professores mais inovadores que você encontrou na sua carreira, eles estão colocando os alunos para interagirem com a tecnologia e eles fazem essa mediação, né? Refletindo qual que é o caminho talvez mais saudável, né? Na falta de uma palavra melhor, eu vou usar essa palavra, mais saudável. E acho que isso é muito potente, né? Porque você também traz uma perspectiva de que sim, a gente tem que cuidar, porque é novo, e de fato assusta, né? Quando a gente não sabe usar, mas que existem caminhos, né, para a gente poder levar a tecnologia para o dia a dia. E quando eu li lá a sua biografia, né, vi um pouquinho sobre você, uma das suas marcas é a questão da inclusão e do pertencimento. São duas palavras fortes aí na sua trajetória. Eu gostaria de saber como que a inteligência artificial ela pode ser uma aliada ou talvez o risco, né? Não sei, aí você vai dizer na sua fala, mas como que ela pode garantir que todos os alunos e alunas se sintam representados e acolhidos nos processos educativos? Ela só pode garantir essa inclusão se os dados com que o modelo, qualquer modelo de qualquer ferramenta, seja mais generalista como o ChatGPT, sejam ferramentas educativas criadas a pensar nos educadores e nos professores, ela só pode ser se for representativa, se os dados que foram usados para treinar forem equilibrados. De outra forma, ela não vai ser representativa. E então aí temos que contar com o humano. O humano aqui, o professor, ou seja quem for, o aluno,
vai ter que superar essa limitação desta tecnologia, que pode não ter representatividade nos dados com que foi treinada, portanto vai gerar os estereótipos tradicionais, aqueles menos desejados, que nós não queremos perpetuar, muito menos escalar. Então o humano aqui torna-se importante na tecnologia, porque ele vai poder ter um olhar crítico, educar o olhar sobre o uso desta tecnologia, educar os alunos, ajudar também a uma utilização que vai ao encontro dos seus objetivos e não daquilo que a empresa que cria a ferramenta tecnológica quer que nós utilizemos. O formato que eles desenham a tecnologia de uma maneira que também nos influencia no uso. Nós às vezes pensamos que somos nós que estamos a decidir um formato de uso e na verdade não é bem assim. Faz parte do desenho daquela tecnologia e nós usamos porque a interface faz com que nós interajamos assim com a tecnologia. E este lado de inclusão é fundamental, então o professor tem que trazer esta reflexão e depois eu vejo muitos professores na sala de aula já a trazerem uma tecnologia cuidada com umas prompts que ajudam, por exemplo, alunos com dislexia, que apoiam alunos com neurodiversidade, que cumprem esse critério, cuidado de educar o grupo para um olhar crítico, para não perpetuar, por exemplo, estereótipos de género ou raciais ou culturais de superioridade, inferioridade e trazer essa reflexão e incluir todos nesse discurso. Então, esse é o papel do humano, não há aqui o papel da tecnologia, é o papel que nós vamos dar-lhe. Ela não faz nada sozinha, vamos ter que ser nós. E somos nós, de facto, os responsáveis. Quer pelo conhecimento que temos destas questões, quer pela responsabilidade de protegermos e levarmos o melhor até às nossas salas de aula e aos nossos alunos. Não é? Perfeito, Marco. Uma resposta inspiradora. Gente, eu tô aqui viajando nas suas palavras e pensando assim, olha, como que isso é relevante para quem está lá na ponta, né? Eu acho que o docente precisa saber disso, né? Para que ele também tenha mais tranquilidade. E, Marta, a gente está indo aqui para o finalzinho, né? Aproveitando esse gancho aqui, eu queria saber o seguinte. Quem está começando a explorar a inteligência artificial na educação, que caminhos que você recomenda para usar essas ferramentas, que sejam caminhos que tragam uma forma consciente, crítica e responsável? Então, primeiro experimenta, sem medo, né? Usa no dia a dia, escrever um e-mail, fazer uma lista quando vamos à feira ou queremos conhecer um lugar novo e pedimos a uma ferramenta qualquer, experimentar várias para percebermos as diferenças. Esse é o primeiro passo. E depois, irmos tendo em atenção estas questões de que resposta é que ela me dá. Será que a resposta me satisfaz e vai ao encontro dos meus objetivos? Ou estarei eu a ser influenciada pelas respostas que a tecnologia me dá? A verdade é que a tecnologia não é muito inteligente, apesar de me chamarem inteligente. Porque ela depende muito da nossa interação e no diálogo que temos com ela. Então eu sugiro que dialoguem muito, até ela vos responder aquilo que vocês desejam e encontram, que seja a resposta que vocês sentem que é aquela completa, que faz sentido para vocês. Até pode ser uma que faz, assim, aquece o coração, não é? Podemos meter a emoção aqui no meio do trabalho com a máquina, que é muito importante, porque esta intuição que nós temos sobre muitas vezes o que é o mais próximo das nossas necessidades, também é importante estar atento a isso enquanto educadores. E depois começar também a explorar algumas ferramentas que estão a ser desenhadas especificamente para professores. Elas são muito úteis, ajudam, já têm alguns atalhos, alguns caminhos que ajudam o professor a ter resultados mais práticos e focados no seu trabalho diário, mas sempre com a perspectiva. As ferramentas são incompletas, os dados, normalmente não há muita transparência, as empresas não nos dizem com que dados foram treinados, portanto, vamos também procurar ler sobre o enviesamento. Algumas pessoas podem não saber, mas, por exemplo, nas ferramentas mais abertas, como o ChatGPT, ou o Gemini também, ou o Copilot e agora
e Perplexity e outras, quando se coloca o nome de uma, por exemplo, se pede eu sou uma professora no feminino, em inglês não temos esse problema, não é? Mas em português temos. O resultado muitas vezes é diferente de quando eu digo eu sou um professor no masculino. Então imaginem se vão avaliar acriticamente o trabalho de um aluno vosso, que é uma aluna, o mesmo trabalho. Muda o nome para uma menina, muda o nome para um menino e os resultados podem ser diferentes, porque o próprio treinamento dos dados vai criar esse enviesamento, que é uma coisa que, se nós pensarmos, nós já sabemos que isso acontece na sociedade, não é? Mas é importante estarmos alerta para isso, para não criarmos injustiças para os nossos alunos, que na verdade estamos a tentar proteger, muitas vezes trazendo inovação para dentro da sala de aula. É isso. Marta, queria te agradecer pela sua generosidade, pela sua disponibilidade, pela aula que você nos deu agora. Foi uma aula, assim, de tão maravilhoso que foi aqui esse encontro. E eu quero saber, você quer deixar alguma mensagem de finalização para o pessoal que assiste o Conversa de Classe? Sim, inspirem-se no trabalho uns dos outros. Os professores são as pessoas mais criativas ao segundo que eu conheço, porque cada minuto, cada segundo, cada olhar de uma criança desperta um novo pensamento, uma estratégia nova. Então partilhem, isto é um momento que é muito novo para todos nós, no mundo. Estamos todos, tenhamos doutoramento ou não, estamos todos a construir conhecimento em conjunto. Estas conversas fazem parte dessa construção do conhecimento. Então colaborem, inspirem-se no trabalho, nas conversas uns dos outros, colaborem com outros colegas, não trabalhem sozinhos. E também conversem com os vossos alunos, procurem saber o que é que eles estão a pensar, a sentir sobre a inteligência artificial e, sem medo, avançar. Que lindo! Muito obrigada mais uma vez. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!